Hoje a nossa obrigação é falar sobre as sustentações orais por videoconferência, o uso de máscaras e a plenitude da comunicação na tribuna. Nós temos contemplados aí problema com os colegas do Brasil inteiro, onde alguns insistem em fazer o júri com aquela face lift, né? Face shield, que seria o shield, vem de escudo, aquela proteção, enquanto outros colegas se curvaram àquela necessidade de utilizar a máscara de pano. De fato, os virologistas e infectologistas determinaram que aquela proteção do face shield é contra fluidos como o sangue, nos procedimentos médicos que são feitos nos hospitais e também para proteger as regiões dos olhos. Para além do uso do face shield, é necessário inquestionavelmente a utilização da máscara de pano. Então você me perguntaria, amigo Cláudio, será que seria necessário, o que seria a melhor opção? Qual seria a melhor escolha? Seria eu estar presente no plenário e fazer a minha sustentação oral com o uso da máscara, sabendo que essa comunicação não verbal, essa minha expressão, essa gesticulação da região bucomaxilar é tão importante para o processo comunicativo, ou não, se para preservar que o jurado veja a minha completude da expressão facial, se eu não deveria fazer a transmissão pelo meu gabinete, do lado do plenário, essa transmissão seria feita por videoconferência. O que é mais importante? Então, eu acredito que sem o sustentáculo das ciências da psicologia, da compreensão do sistema de tomada de decisão dos jurados, que é aquilo que eu me atenho a estudar hoje, das questões atinentes principalmente aos comportamentos e a forma como os comportamentos geram emoções, nós não poderíamos dissolver essas questões. Olha, o discurso, que é a nossa arma maior, é uma articulação acabada do pensamento, Cláudio. É a palavra em movimento, é uma ação linguística na qual se apela para a compreensão de outrem. A função de um discurso, amigo promotor, sempre foi de dar vida às palavras, expressando não só o que pensa o orador, como também preparando o próprio caminho do pensamento. Olha, Cláudio, uma seleção eficaz de palavras, ela expande as emoções mais fortalecedoras, enquanto a seleção de palavras inferiores pode destruir a melhor das teses. Eu sei que é pela oralidade que nós narramos as histórias e construímos as ideias no tribunal do júri. Entretanto, eu preciso que você, tribuno, considere que 95% das informações processadas pelo cérebro, elas não são recebidas só pelas nossas informações verbais, mas sim pelos olhos. Foi Merabian que anunciou essa teoria, uma teoria chamada 33855, que revela que 7% do significado de qualquer mensagem é proveniente das palavras verbalizadas, do conteúdo, fato. 38%, Cláudio, são extraídos dos elementos de fala não verbal. Aquilo, Marquinhos, que nós chamamos de elementos vocais, ou seja, como as palavras são ditas, o tom da minha voz, o volume, o ritmo, tá bom? Olha só, Cláudio, pega comigo aqui, Marquinhos. Carmen, se eu digo, por exemplo, o luto da vítima me entristece. Eu estou passando uma informação tenra, o tom da minha voz é capaz de transmitir para você minha tristeza. Mas se eu digo o luto da vítima me entristece, eu já transmito a mesma frase, com o mesmo conjunto de palavras para significar raiva. E olha só, Merabian disse que 55% das informações são transmitidas pela linguagem corporal, o gesto, a postura, a expressão visual. Quando o jurado fita os olhos do orador, ele explora suas qualificações inconscientes que foram aprimoradas ao longo de centenas de milhares de anos. Ele é capaz de captar os menores traços de vulnerabilidade e de inconsistência entre o discurso verbalizado e a própria gesticulação corporal do orador. Carmen, as formigas moldam a conduta uma das outras mediante troca de substâncias químicas. Nós fazemos o mesmo ao ficarmos diante de outra pessoa, encará-las, gesticular e emitir sons. Para além da comunicação verbal no tribunal do júri, o orador inconscientemente troca emoções com os jurados, pelo simples fato de se postar ante a eles. Há milênios, o Homo sapiens desenvolveu habilidades intuitivas de decifrar das emoções do outro, emoções que nos são significativas. Eu digo isso porque em 2017, esperançoso de poder interpretar essas emoções dos jurados pela leitura da face, eu me submeti ao mais intenso e científico das formações
internacionais, que é o FM International Group, que estuda The Science of Reading Human Face, é uma instrução calcada no Facial Action Code System, que é uma tecnologia hoje utilizada pelas maiores agências de inteligência do mundo. Eu achava que eu poderia diagnosticar emoções dos jurados durante os trabalhos do plenário e que, com essa habilidade, eu poderia adequar os meus discursos às frustrações e às aceitações da tribuna. De fato, amigos, pelo FACS eu compreendi que certas expressões faciais são representatividades universais de emoções muito bem específicas. Elas descrevem, por assim dizer, Cláudio, emoções básicas do homem. Compreender a ciência da leitura das expressões da face, de fato, nos possibilita compreender um estado de espírito momentâneo do interlocutor. Afinal, as emoções provocam verdadeiras manifestações reflexas, sublinhando em cada um de nós estados como medo, ira, desprezo, alegria, demonstrando que há uma mímica própria e específica de cada uma dessas emoções. Amigo, e eu estou chegando lá. O rosto é uma fonte imensamente rica de informações a respeito das emoções de quem te escuta. Informações em nosso rosto não constituem apenas um sinal do que está acontecendo em nossa mente, mas, em certo sentido, elas são o que está acontecendo em nossa mente. Pela face, os jurados denunciam os sentimentos mais íntimos, com uma delicadeza e sinceridade que, pela linguagem oral, dificilmente o fariam se você deixasse ele manifestar sobre as razões do seu veredito no final. Olha, se ao final do julgamento pelo tribunal do júri, você virasse para um jurado e falasse assim, olha, faz uma crítica aqui sobre o meu discurso. Ela não seria tão verdadeira quanto as expressões que ele faz a cada segundo, Cláudio, quando nós estamos manifestando. As comunicações não verbais formam uma linguagem social que, de muitas maneiras, é mais rica e verdadeira que as palavras. As máscaras, elas... E aí eu não falo só das máscaras do orador, Cláudio, mas a máscara no próprio jurado. A máscara no juiz togado, elas furtam grande parte da nossa expressividade. Razão assiste ao inconformismo dos colegas do estado do Tocantins, no que diz respeito a conceberem que o uso da máscara minimiza a nossa habilidade comunicativa. Sim, aqui está 2/3 do aspecto comunicativo de um elemento importante para as comunicações não verbais, que são as expressões faciais. Sobretudo, colegas do Tocantins, sob uma perspectiva de paridade de armas, nós devemos observar que as limitações e dificuldades que a acusação terá para efetivar essa manifestação oral, Cláudio, será a mesma que a parte ex-adversa também vivificará. E essa máscara será em prol de algo maior, que a saúde dos serventuários, do juiz-presidente, a nossa saúde, um respeito ao sistema. Até que sobrevenha uma vacina hábil, a todos imunizar, por políticas de saúde preventiva, nós devemos abraçar essa iniciativa, Cláudio. Nós não devemos lutar contra ela. Elas são inafastáveis. E essa não é a minha opinião, essa é a opinião dos virologistas, dos infectologistas. Amigo tribuno, as limitações comunicativas impostas pela máscara deverão agora ser exploradas por outros atributos. E é disso que eu quero falar aqui. Eu não venho só te dizer que você tem que estar presente na tribuna, em vez de transmitir a sua oração por videoconferência. Eu quero te dar alternativa. É isso que um palestrante faz, ele traz um contributo. Nós precisamos nos preparar para esse novo normal. E você me perguntaria, mas Dani, se as expressões faciais são tão importantes como você fez, como você observou no seu proêmio, por que eu deveria ir até o plenário? Cláudio, por que não transmitir em um telão, dando um close na minha face, com toda a minha plenitude da minha manifestação? Há várias razões para isso, Cláudio, e eu me sirvo de conhecimentos psicológicos para tecê-las. As expressões corporais, gestuais, aquelas que Merabian nos mostrou serem tão importantes, elas não são transmitidas apenas pela região bucomaxilar. Nossos braços, mãos, olhos, sobrancelhas, pálpebras deixam vazar emoções que palavra alguma representaria. Estar presente no plenário, Cláudio, te possibilita não só exprimir as suas expressões, como também extrair das expressões do réu, dos jurados,
da moça que serve o cafezinho, do advogado. Emoções que estão sendo governantes na tribuna. Você não pode estar longe disso, me perdoa. Olha só, ó. Um chimpanzé macho alfa, ele busca o centro de uma clareira para demonstrar força e predominância sobre o grupo. Tal como um bom orador busca o espaço meio em frente ao conselho de sentença, centralizando-se a fim de ser visto. Nenhuma transmissão de videoconferência poderia te possibilitar transmitir essa humanidade, essa personificação do tribuno. E é isso que nós entregamos no tribunal do júri, a humanidade em nós. Quando nós pegamos, por exemplo, um processo em frente a um jurado e erguemos os autos, é como se nós estivéssemos erguendo uma clava, mostrando o nosso maior elemento de poder, que é a informação. Essas comunicações não verbais são importantes. Olha, se você resolver inaugurar sua sustentação oral, amiga Carmen, sentado, atrincheirado por detrás de uma mesa de trabalho na promotoria na sua casa, tomando tranquilamente seu chá, transmitindo sua imagem por um telão, a um plenário, isso vai imprimir um nítido sinal de distância, de acanhamento, de pouca importância, daquele que não vai ao encontro. Seria como se você quisesse entabular e concretizar um namoro por videoconferência. Entendeu? Por mais que a modernidade seja líquida e moderna, por mais que a tecnologia tenha vindo para ficar, algumas relações reivindicam essa personificação, esse toque, essa troca de olhares. Concorda? Acho que vocês concordam comigo e estão percebendo que, para as tradições do Tribunal do Júri brasileiro, a postura de transmitir por videoconferência é inadequada. Uma vez, amigos, que distancia os oradores do destinatário final da informação, que é os jurados, dificultando o estreitamento dos laços de confiança. Aqui, putz, como eu queria ter mais 1, 2, 3 horas para falar apenas sobre os vieses de afeto, das empatias que são concretizadas por essa troca de olhar. Mas o tempo não me permite e eu não posso fugir dos trilhos da temática que me foi imposto. Então, senhores, guardem apenas o seguinte: as emoções governam os vereditos no Tribunal do Júri. Nós somos seres emocionais. Acredita em mim. Eu estudo, pratico e me dedico a compreender isso nos últimos 10 anos da minha existência. Eu preciso que você entenda que por detrás de cada gesto na tribuna existe uma estrutura interna de pensamentos e emoções. Muito embora não seja possível ler os pensamentos de um jurado, nós podemos identificar a predominância de determinadas emoções pela leitura da face do jurado. Cláudio, eu tenho certeza que 9 de 10 julgamentos você sabe o veredito. Mas isso foi construído com 20 anos de tribuna. O que eu estou te dizendo é que as máscaras, elas não limitaram só o aspecto comunicativo do tribuno com o jurado. Eu estou com uma preocupação além dessa palestra. Eu estou falando do aspecto comunicativo do jurado para conosco. Nós precisamos que esse novo normal passe. Nós precisamos voltar a fazer o Tribunal do Júri sem as máscaras. Mas agora, se nós somos promotores que reivindicam a condição de protetores da vida, como nós poderíamos querer fazer uma tribuna e, para máxima comunicação, expor a vida dos jurados a risco? Seria um contrassenso em si mesmo. E você me perguntaria, Dani, mas isso que você diz que eu posso perceber dá fácil uma emoção. E não necessariamente só pela região bucomaxilar. Essa habilidade é muito difícil de ser implementada em um nível mais apurado? Sim. Sim, ela demanda um treinamento e uma capacitação. Mas, colegas, o mais leigo de nós tribunos, diante do jurado, consegue captar sinais muito nítidos de aceitação ou afastamento do discurso. Mas, Cláudio, para perceber isso, eu tenho que estar presente na tribuna. Eu não vou perceber isso sentado lá do meu gabinete com uma câmera estática do teto do Tribunal do Júri. Olha, para quem tem vários anos de tribuna, algumas expressões do jurado são tão corriqueiras, Cláudio, e naturais, que nós não despendemos o menor esforço para interpretá-la. Lembra quando o jurado dá aquela franzida de testa? Um sorriso. Já viu quando o jurado faz aquele pêndulo vertical em aquiescência? Já viu quando o advogado está falando, às vezes, ou o promotor, e o jurado fala assim, ó, é uma negação.
Isso é reproduzido a todo instante. Isso é compreendido pelo mais inocente dos oradores, desde que ele seja atento, desde que ele tenha inteligência visual. Ei, a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados, de forma que os pensamentos produzem reações corporais típicas. Cláudio, meu amigo, pelo princípio psicofisiológico, cada modificação no estado fisiológico é acompanhado por uma mudança apropriada no estado mental e emocional. E, reciprocamente, cada modificação no estado mental e emocional é acompanhada por uma mudança apropriada no estado fisiológico. É por isso que o semblante do jurado ele dança e acompanha o ânimo do próprio julgamento pelo tribunal do júri. Gestos típicos, como utilizar uma mão para apoiar na mandíbula com o cotovelo, encostando nas pernas, são sinais de tédio dos piores. Já viu quando o advogado está falando 1h20, o promotor 1h30? Estou quase encerrando, quero fazer uma breve conclusão. O jurado olha para o relógio, é uma inquietação. Ele torce para que você para, você está chato. Se o jurado toca, por exemplo, nos próprios lábios, Cláudio, com o dedo, é um sinal indicativo forte de desconforto sobre o assunto que está sendo discutido. Você pode estar sendo deselegante. Você pode estar falando sobre um problema de um réu que deu um tapa na cara da esposa e por isso tem um antecedente, que ele é um covarde, mas o pai dele também pode ter se colocado em um dia nessa mesma circunstância. Quem de nós nunca teve na família um irmão, um pai que teve problema com drogadição? Tocar nesses temas, Cláudio, estigmatizando o réu, é algo que pode, às vezes, nos aproximar ou nos afastar dos jurados. Deve-se ter habilidade para fazê-lo. Olha, um simples franzir de lábios. Olha a importância da máscara. Um gestozinho imperceptível, de microsegundos, é um sinal completo de dissensão. Eu não digiro o seu raciocínio. Eu não digiro as suas reflexões. É um indicativo de que a convicção oposta àquilo que está sendo dito. Ele te convida a remasterizar o seu discurso. Amigo, cada expressão denuncia um estado de espírito. E eu preciso que você se capacite nesse sentido. Olha, eu repito, a preocupação dos colegas do MPTO, do Ministério Público Tocantins, é louvável. Eles estão atenados e atentos ao aspecto comunicativo. É importante. Mas, amigos do Tocantins, a realidade posta indica que o uso da máscara é inafastável, mesmo que vocês venham utilizar o Face Shield. Precisamos, então, nos capacitar para exercitar nosso processo comunicativo. Agora, Cláudio, pela voz, qual promotor? Comprei 8 livros que disciplinam só o uso da voz no aspecto neurocomunicativo. O olhar. É porque esses canais são importantes para maximizar o nosso processo comunicativo. Cláudio, se eu te contar uma coisa, você deve ter visto que você me acompanha no meu canal do YouTube e no meu Instagram. Está lá no meu Instagram, Dani Salles. Ano passado, eu sei que você viu, um réu, durante a minha fala, apresentava todas as características fisiológicas da raiva. É um vídeo de 2 minutinhos, está lá. Era uma ira manifesta. Ele tinha depressão do ângulo médio das sobrancelhas. Ele tinha contração da glabela. A sobrancelha era baixa. Ele tinha elevação das pálpebras superiores, tensão nas pálpebras inferiores. Ele tinha contração de lábio, elevação da mandíbula. De repente, Cláudio, e foi uma microexpressão, ele fez uma pequena separação de lábio, mostrando fisgos labiais, mostrando os caninos. Era a iminência de um ataque. Era a iminência de um ataque. Eu estudei em 100 horas aulas desse curso só sobre anatomia facial. Qualquer um de vocês, se não estivesse olhando para uma pessoa, talvez não veria, porque isso demanda uma pequena formação. Mas se você estivesse olhando para um cachorro na rua Bravil, você sabia que o cachorro estava perto de te morder. Todos esses detalhes e microexpressões que duram em média frações de segundo, não mais de 1/3 de segundo, eram expressões genuínas das emoções que governariam a conduta do réu em instantes. Quando eu vi que a faca do crime estava desprotegida na mesa da togada, eu rapidamente peguei a faca do crime e botei do outro lado do plenário na minha mesa, longe do réu. Peguei um bilhete e escrevi assim, possessor: avise a escolta prisional que o réu irá me atacar em menos de 2 minutos. O réu não viu, a guarda, está tudo no vídeo. O réu não viu, a guarda foi para de trás do réu.
Passado 3 minutos, o vídeo está lá. Mas por que você não passa aqui agora? Não, porque eu tenho que comunicar com você, eu só tenho 30 minutos. O réu pula no rumo da faca, não no meu rumo. Ele ia pegar a faca para me agredir, para agredir a juíza. Só que no que ele pula, o guarda prisional já dá uma gravata nele. Senhores, nós oficiamos no júri, nós perdemos essa habilidade de inteligência visual, nós não estamos vendo o que está acontecendo no plenário, sabe? Há tempos atávicos, quando alguém hostil entrava nas margens das nossas cavernas, no nosso domínio, onde ficavam nossas frutas, onde coabitava a nossa família, nós sabíamos distinguir o hostil de quem era do bem. Nós perdemos essa habilidade no tribunal do júri. Nós não sabemos identificar nem quando um réu vai nos atacar. Ei, eu preciso que você perceba que nós tratamos com alguém que acabou de tirar a vida de outra pessoa, ou que tirou a vida, ou tentou tirar, ou é um crime doloso contra a vida, tentado ou consumado. Orai e vigiai, amigo tribuno, tá? O corpo e a mente é o inconsciente visível. Através dele, não só os réus, mas também as testemunhas, os jurados, os oradores, exprimem suas mais verdadeiras impressões. Olha, no plenário os corpos falam, tá bom? Eu teria muito a falar, Cláudio, sei que falta só 6 minutos. Eu queria falar sobre técnicas de inteligência visual, questões relacionadas à voz, gestos de mão, tanto que a mão comunica. Mas eu queria finalizar, se você me permite, abordando o olhar. O olhar vai ser o ponto forte do tribuno com a colocação das máscaras. Um palestrante, um orador, um tribuno que quiser maximizar suas emoções na tribuna, tem que saber que homens são assim. Não sei se você já leu La Femme de 30 ans, que é a mulher de 30 anos, onde Honoré Balzac diz que homens são assim, eles podem resistir aos argumentos mais sólidos, mas cedem ante um olhar. Olha que bonito, né? É pelo olhar que tenta desvelar o outro que nós nos revelamos. Os olhos não podem obter, a não ser que ao mesmo tempo entreguem. Ao observar um orador, o jurado, na verdade, Cláudio, ele rende-se a ser compreendido. Aquele Facial Action Code System, que foi criado por Paul Wakeman e por Friese em 1978, Cláudio, ele equaliza técnicas aptas a identificar o significado do olhar. Tudo bem? Cada movimento dos olhos são correspondente a uma expressão de uma emoção. E uma metodologia que, se nós aplicarmos com proficiência, você vai perceber que não é tão difícil. A emoção é uma reação neuropsicofisiológica pulsional espontânea, que leva o nosso organismo a produzir, seja no olhar, no gesto ou na mímica, uma postura que é muito típica, tá? Os neurofisiologistas sabem que um olhar assume configuração distinta de acordo com a emoção que o governa. Amigos, compreender um olhar em tempos de julgamento com máscara vai ser o diferencial do sumorador, do tribuno supremo, tá? A psicologia utiliza uma terminologia que eu acho muito importante, ela é chamada de comportamento do olhar, para abordar os estudos correspondentes aos movimentos dos olhos dentro do processo comunicativo. Então, amigos, compreender um olhar vai te conferir vantagens significativas, vai conferir a você, debatedor, a oportunidade de perceber indicativos de afeto, de credibilidade, de repulsa, de nojo, de alegria, de espanto e de toda sorte de emoção que possa cometer o jurado, tá? A maior interação na tribuna é a dos olhares mútuos, que são geradores de reações psíquicas das mais elevadas. Tudo bem? Nós devemos ter cuidado, tá? Porque nessa temática interação visual, amigo, pouco contato pode passar aquela impressão de nervosismo, de minguada confiabilidade, de interação pacata, sabe? Mas enquanto se você olhar demais aquela interação demasiada, você pode dar uma impressão de agressividade, de estranheza, você pode gerar desconforto com jurados. Dani, como que eu devo olhar um jurado então? Cláudio, não sei se você já percebeu, mas oradores habilidosos, com inteligência emocional muito desenvolvida, eles calibram a intensidade dos olhares. Parece que eles convidam os jurados a dançar com os olhos. Olha que bacana, Carmen. Se eu olho para o réu, eu convido o jurado a também olhar para o réu.
Se eu me posto entre os jurados e o auditório, eu levo o conselho de sentença a observar a plateia. Esse bailar de olhares, aguçando a impressão dos jurados, eles são determinantes para forjar imagens e emoções. Tudo bem, amigos? Para poder encerrar, quando um jurado não concorda com um comentário, ele geralmente faz assim, Cláudio, ele revira os olhos. Essa postura é indicativa de que o jurado não está receptivo. Sabe? Ele não está de acordo com aquilo que está sendo proposto. Em casos de ansiedade, os jurados tentarão fechar os olhos de forma prolongada. Quem nunca viu o jurado fazer isso, Cláudio? As pálpebras do jurado estão servindo como uma barreira que vai impedir a visão. É assim que os jurados te bloqueiam fisiologicamente. É assim que ele mostra para você que ele está em desconforto. É assim que ele manifesta o desejo de desligar a atenção de você. O olhar é um ótimo termômetro para verificar como a defesa da sua tese está progredindo. Que impacto o discurso teve sobre os julgadores leigos? Observar olhares é dessas artes que definem um bom amante, um bom amigo, um bom professor, um bom aluno, um excepcional tribuno. Identificar pelo olhar sinais de cansaço, resistência, apatia, desinteresse, vai te permitir se reinventar, tá? Ser um cativador de olhares. Amigos, conclusões. Defenda sua tese presencialmente. A videoconferência deve ser a sua última opção. Atenção para todo o conjunto comunicativo do jurado. O jurado fala contigo durante todo o julgamento. Sinta o jurado pelo olhar, pelo gesto. O jurado é um interlocutor comunicativo. Esqueça a lenda de que o jurado é incomunicável. Cada um dos julgadores do povo te dá sinais expressos da sua afeição, da sua rejeição. Você precisa aprender mais sobre isso. Você precisa aprender mais sobre isso, principalmente para que você possa o quê? Ter a habilidade de ter um discurso que é sensível à transformação. Nunca suba em plenário, amigo Cláudio, para fazer uma manifestação embasada no croquis que você preparou 3 dias antes. Isso é trágico, tá? Albert Einstein, quando abordou a teoria das cordas, e ele dizia que há uma teoria vibracional onde a minha energia contamina o jurado e a energia do jurado me contamina. Ele era sensível a essa troca. Do Pak Chopra, quando diz que o universo move poderosamente pessoas, coisas e acontecimentos. Ele também sabia que a lei da sintonia é suprema e essa lei opera sobre o tribuno. Sintonize-se com o jurado. Ele é seu público. Ele é seu especial e decisivo público, tá? Olha, eu, sabendo que esse evento é velado e privativo para membros do Ministério Público, eu queria te conclamar a perceber que a sua formação não precisa mais ser sobre a forma, sobre o rito. Você não precisa mais saber o que é um homicídio, o que é um infanticídio, mas você precisa compreender o que é uma inteligência visual, o que é uma linguagem das emoções, o que são comunicações não verbais. Nós precisamos dominar essas habilidades. Sem elas, Cláudio, nós faremos o mesmo em tempos diferentes. Isso pode ser trágico para a defesa da vida, e em tempos diferentes e difíceis, nós reivindicamos homens diferentes e com novas habilidades. Tudo bem, amigos? Eu sei que todo processualista penal ele tem um brocardo, Cláudio, que é o que não est em autos, não est em mundo. O nosso brocardo de você. Eu sei que aqui, essa sala com mais de 300 colegas, não está falando apenas para promotores do júri, mas para o promotor do júri, o brocardo é o que não est em plenário, não est em mundo. O que não tiver no mundo do plenário, o que o jurado está vendo, o que o jurado está sentindo, o cheiro do café, a hora que é servida o lanche, quem levantou para tomar água, quem pediu para ir no banheiro, quem cochilou, tudo isso é fundamental, tudo bem? Cláudio está tomando água, é um sinal que eu devo partir. Por fim e ao cabo, e agora não mais na condição de promotor do júri, mas de membro do Ministério Público Brasileiro, eu gostaria de finalizar em desabafo. Nossa instituição, amigos, ela não pode mais se calar frente a algumas atrocidades éticas que vêm sendo praticadas pelo Congresso Nacional e por alguns ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. É inconcebível acreditar que uma casa de leis, a qual deveria servir o povo, se preste a edificar normas processuais e penais que sirvam à criminalidade e à impunidade. É inimaginável
que o ministro de uma Suprema Corte construa decisões que atente contra os interesses societários e o ideal de justiça do nosso povo. É para isso que se presta o direito, para alcançar o justo. O direito não se justifica nas suas próprias normas, porque pelas normas, Cláudio, já se perseguiu minorias, já se matou etnias, já se destruiu judeus, já se caçou estudantes com a Constitucional número 5. O direito se justifica no justo. É no justo que o direito se justifica, num direito que serve à nossa população. Decisões que absolvem criminosos do colarinho branco e soltam os mais perigosos marginais como líderes de organizações criminosas vêm atentando contra um mínimo ético, que não é o mínimo ético do Ministério Público, mas é o mínimo ético da nossa sociedade. Estão usurpando da nossa comunidade o direito de segurança pública e a justiça pública. E nós não podemos admitir que a moralidade pública seja ultrajada em nome de um desvirtualismo dos primados do garantismo penal. A vontade do povo não pode ser maltratada por qualquer exercente de poder. Democracia, Cláudio, poder, cracia, demoprovocracia, poder. O povo é o verdadeiro destinatário e detentor das manifestações de poder. Porque se assim não for, vai chegar num ponto que nós vamos deslegitimar o próprio sistema. Em pleno século XVIII, um escritor chamado Chamfort advertia que quando o poder político, econômico e inescrupuloso usurpa de todas as formas os ideais de justiça de uma sociedade, de um povo, nós chegaremos inexoravelmente a um momento em que os usurpados usurparão os usurpadores. Mas o nome que Nicholas Chamfort dá a isso é revolução. Se quisermos, amigos promotores de justiça, preservar a democracia tal como a conhecemos, precisamos fazer cessar a impunidade no Brasil. Precisamos contrastar a faceta inescrupulosa do poder. Eles não podem nos calar. Hoje, o mais honesto dos promotores tem medo de fazer uma manifestação pública de desagravo. Não é possível proteger a sociedade sem voz, tampouco com medo. Não tema MP, não se cala o Ministério Público. Dizem que o nosso trabalho é utópico, que ser fiscal da lei em uma sociedade tão maltratada pelos vícios morais dos nossos governantes é um trabalho de enxugar gelo. Eu vou me servir da condição de filósofo para vos perguntar, amigos promotores. Sabe, o que é utopia? O que é utopia, irmão do Ministério Público? Para que serve a utopia? E eu digo a vocês, a utopia está lá no horizonte. Eu sei muito bem que eu nunca alcançarei, que seu caminho dá espaços, ela se distancia da espaço. Que quanto mais nosso ministério a busque, menos nós a encontraremos. Porque ela vai se afastando à medida em que nós nos aproximamos. Então, nesse momento, eu sei que algum colega promotor de justiça deve estar se perguntando, então, para que nos serve a utopia? Ela serve para isso, amigos. A nossa utopia e a utopia serve para caminhar. Caminhemos, senhores, e muito obrigado por esses 30 minutos com todos vocês.